O trabalho do cientista de dados pode ser definido em apenas uma palavra: impacto. Qual que é o impacto que o meu trabalho como cientista de dados gera para a empresa? Como mais de 90% dos cientistas de dados hoje trabalham efetivamente para uma empresa, para um business, para um negócio, o trabalho deles, o impacto gerado pelo trabalho deles, naturalmente vai ser medido por uma métrica que tem uma maior relação com a performance desse negócio. E essa métrica, como a gente costuma falar em ciência de dados, sempre tem que trazer um cifrão na frente. Ou seja, o impacto do trabalho dele, direta ou indiretamente, vai ser sempre mensurado pelo lucro gerado para a empresa. No final, por mais que seu trabalho não esteja diretamente ligado com a geração de lucro, direta ou indiretamente, o impacto do seu trabalho vai ser medido em quanto revenue ou quanta receita sua empresa vai gerar. Por exemplo, parte do meu trabalho no Meta era trabalhar diretamente com clientes. E meu objetivo trabalhando com esses clientes não tinha nada a ver com gerar mais dinheiro. Meu objetivo era fazer com que os clientes tivessem uma melhor mensuração e uma melhor performance. Então, quando eu ia lá, sentava com o diretor de marketing da Nike, trabalhava com grandes empresas na melhora das campanhas e da performance deles, meu objetivo era unicamente que eles tivessem a melhor mensuração possível e ele, o cliente, tivesse a melhor performance possível dentro das plataformas do Meta. Mas, por mais que diretamente meu trabalho não tivesse ligado com a geração de revenue, receita para a empresa, indiretamente sempre estava. Por quê? Porque um cliente satisfeito, que vai ter uma melhor mensuração, vai obter uma melhor vantagem na hora de fazer seus anúncios online, vai começar a ter uma performance muito melhor das campanhas que ele estiver gerando, naturalmente esse cliente vai acabar investindo mais com a gente. Meu trabalho com eles envolvia gerar agendas de mensuração, planos de mensuração, agendas de aprendizado, Triple M, Ad Effectiveness Studies e assim por diante. E por mais, como eu disse, que esse trabalho não tivesse diretamente nada a ver com gerar lucro para o Meta, indiretamente acabava sempre gerando, porque o cliente via a performance dos anúncios deles, via o ROI que era gerado e acabava investindo mais ou confiando mais em fazer campanhas conosco. Dessa forma, o trabalho do cientista de dados, 90% deles que hoje trabalham em algum tipo de negócio, seja um banco, seja uma empresa de tech, seja um e-commerce, qualquer tipo de negócio, o trabalho deles sempre no final vai ser mensurado por quanto impacto financeiro esse trabalho está gerando para a empresa. E por causa disso, esse cientista de dados precisa ser muito bom na definição de KPIs e métricas. KPIs, para quem não sabe, são os Key Performance Indicators, ou seja, os indicadores principais de performance. E a gente tem KPIs e Proxy KPIs. As KPIs são os indicadores principais de performance, como eu te falei, e os Proxy KPIs são KPIs paralelas que vão auxiliar essas KPIs principais. Ou seja, pela eficiência dessas KPIs secundárias, você vai conseguir correlacionar o impacto nas KPIs principais. E eu vou estar explicando para você como definir essas KPIs hoje. Dentre as KPIs na área de negócios, a mais importante, sem dúvida, é o ROI, ou o Return on Investment. O que isso quer dizer? Ela calcula simplesmente o retorno obtido de um investimento realizado. Deixa eu te explicar como é que ela funciona. Para trabalhar um pouco mais com as KPIs e o ROI, vamos entender aqui um caso. A gente vai trabalhar com o café da Carol. A Carol tem um café e ela tem um investimento. Ela possui um e-commerce que vende café gourmet online e ela possui uma margem de 70%. Ou seja, tirando todos os gastos, um pacote de café de R$100 vendidos, ela recebe um lucro de R$70. Só que para realizar a venda do café, ela precisa fazer anúncio. Contando impostos, custos de entrega e outros gastos operacionais, ela precisa ganhar pelo menos 60% da margem ou R$42 de lucro para valer a pena o anúncio. Então, dessa forma, ela estabelece o CPA. O que é o CPA? É uma outra métrica chamada custo de aquisição de um consumidor a no máximo R$28. O que isso quer dizer? Todo anúncio que ela fizer, cada consumidor que ver o anúncio dela, clicar no anúncio dela, for para a loja dela e comprar um pacote de café gourmet, ela pode gastar no máximo até R$28 para ele tomar essas decisões e tomar essas interações com o site dela, realizando no final o checkout e a compra. Então, para adquirir um consumidor, para ter lucro real de R$42, ela pode gastar até R$28 nas campanhas, cada consumidor que vai converter dessa campanha. Então, como eu disse, o ROI é uma das métricas mais importantes, porque sem ela a empresa não sabe se os investimentos são sustentáveis, se estão valendo a pena, e a gente vai entender então como calcular o ROI. O ROI, ou Return on Investment, ou retorno sobre o investimento que você
faz é uma métrica financeira usada para avaliar eficiência ou lucratividade de um investimento. Ela mede o ganho ou perda gerado por um investimento, ele pode ser negativo, né, em relação ao seu custo, proporcionando uma maneira simples e intuitiva de comparar diferentes investimentos. Quando eu falo negativo, não é que ele vai ser menor que zero, é que ele vai ser, se ele for 1 para 1, quer dizer que todo o retorno que você está tendo é igual a todo o gasto que você teve. Então, você ganhou zero. Se ele for 0,5 para 1, quer dizer que você está perdendo dinheiro. Se ele for 0,7 para 1, você está perdendo dinheiro. Agora, se ele for 1,5 para 1, quer dizer que você está ganhando 50%. Então, vamos calcular isso. Existem maneiras diferentes de calcular o ROI dependendo das métricas e dos valores que você tiver. Se você já tiver o lucro, o que é o lucro? É a receita menos o custo do investimento que você fez. Esse é o lucro. O ROI vai ser o lucro dividido pelo custo do investimento. O ROI, se você tiver outros valores, você não tiver já realizado o lucro, seria a receita menos o custo do investimento dividido pelo custo do investimento. Então, dependendo dos dados que você tiver, você pode usar uma das duas fórmulas ao lado, elas significam a mesma coisa. Vamos calcular o ROI que ela teve do café gourmet dela, vendido na loja dela, baseado nos dados que a gente tem. Ou seja, o preço de venda é R$100 que ela tem daquele produto. Todo mundo que vai comprar aquele produto vai pagar R$100. A margem de lucro dela, que a gente já viu, é 70%. E o lucro por pacote é 70%. Ou seja, se a margem de lucro dela é 70% de 100 é igual a R$70. E aí o CPA máximo que ela vai pagar é $28. E aí o lucro necessário para ser viável continuar tocando o café dela é $42 por produto vendido. Bom, vamos calcular a margem de lucro efetiva. Primeiro vamos calcular a margem de lucro efetiva após o CPA. Então o lucro efetivo é igual ao lucro por pacote menos o CPA. O lucro efetivo é igual a 70 menos 28. O lucro efetivo dela é 42. Vamos calcular o ROI então, baseado nisso, para o café da Carol. A gente vai usar a fórmula do ROI. O lucro efetivo que a gente já viu, 42, menos dividido pelo custo do investimento, 28. E aí poderia ser aqui, Jairo, mas peraí, você está colocando investimento duas vezes? Sim, porque aqui eu já calculei o lucro efetivo. Poderia ser 70 menos 28, aqui em cima, em vez de 42, dividido pelo custo do investimento, que é 28. Então, o lucro efetivo dela é 42, dividido pelo custo do investimento, 28, vezes 100, é igual 1,5 vezes 100, é igual 150%. Legal. A Carol, agora a gente já viu o ROI que ela tem desses produtos vendidos, quando ela faz um investimento no máximo do CPA de $28. Então, vamos interpretar essa fórmula da Carol. O ROI do café da Carol, considerando o custo de aquisição de um consumidor de até R$28, pode ser que você consiga por menos, mas a média de todos eles tem que ser R$28. Por exemplo, vamos dizer que ela adquiriu 1.000 consumidores naquele mês através das campanhas. Alguns vão custar 32, outros vão custar 17. Você tem que ter uma margem, claro, para mais ou para menos, mas no final, a média de todos os consumidores adquiridos não pode passar de $28. Você pode fazer um bid cap, esse aí já entraria mais na parte de digital marketing, a gente poderia falar de outros assuntos, mas existem maneiras para você controlar por isso. Então, para ela, o máximo que ela vai pagar é R$28 e o ROI, nesse caso, é 150%. Isso significa que para cada R$1 gasto em aquisição de clientes, a Carol obtém um retorno de R$1,50 além do investimento inicial. Perfeito, a gente já conseguiu agora ver a fórmula e entender qual que é o ROI do café gourmet da Carol. Como eu disse, o ROI é a KPI mais importante para um negócio, porque sem ela, a empresa não sabe se os investimentos que ela estão fazendo são sustentáveis e se elas estão trazendo impacto para o negócio. Ou seja, se eles estão valendo a pena. Outra vantagem é que o ROI te ajuda na redistribuição dos seus investimentos. Basicamente, você vê investimentos que estão tendo um ROI menor e outros investimentos que estão tendo um ROI maior. E aí você pode fazer o que a gente chama de uma calibração desses investimentos para você conseguir o melhor retorno possível dos investimentos que você está fazendo. Por que a gente faz isso? Por que esse ROI, esse cálculo pode ser importante? Você pode utilizar para budget calibration, ou seja, uma calibração dos seus investimentos, do seu orçamento de campanha. Vamos dizer que você está investindo R$50 mil por mês em Google Ads, R$90 mil por mês no Meta, a Meta Ads, né, Facebook Ads, Instagram Ads, e R$20 mil por mês no TikTok Ads. Só que quando você calcula o ROI de cada um, você vê que você está com um ROI de 1,7 no Google Ads, 1,3 no Meta, no Facebook Ads e no Instagram Ads, e 2,5 no TikTok. O que isso me mostra? O ROI do TikTok é muito maior. Claro que aí a gente vai calcular outros pontos de diminishing returns mais para frente e mais elaborado, mas para entender de uma forma simples, o que eu faria nesse caso? Eu faria uma calibração e começaria a transferir dinheiro da investimentos das plataformas onde o retorno, o ROI é menor, para plataformas onde o ROI é maior. O que você tem que entender quando você for definir uma KPI
é que existe uma KPI principal e todas as outras KPIs ou métricas que você escolher, elas vão servir para suportar essa KPI principal. No caso de uma empresa, como eu falei, seja um supermercado, uma empresa de varejo, uma loja online, um banco, um site de e-commerce, o que for, essa KPI principal sempre vai ter um cifrão na frente dela. Ou seja, vai ser uma KPI financeira. Então, você vê aqui, eu tirei, tava 90 mil, eu tirei 50 mil do Meta e passei pro TikTok nesse caso. A gente poderia fazer uma calibração mais elaborada, mas só pra gente entender. Entendendo isso, a gente entendeu que o ROI, ela é uma KPI muito importante para a maioria dos business, que ela vai nos dizer quanto eu tô obtendo de volta pelo investimento que eu fiz. Mas a gente também tem Proxy Metrics ou Proxy KPIs, que são métricas de proxy, que são indicadores indiretos usados para medir um fenômeno ou resultado que não pode ser medido diretamente, ou que pelo menos, por mais que ele possa ser medido diretamente, essa Proxy KPI ou essa Proxy Metric, ela vai me dar um termômetro do que está acontecendo no meu negócio em relação à métrica principal. Então elas são úteis quando as métricas diretas são difíceis de obter, ou eu ainda não obtive aquele resultado, eu tenho que esperar mais tempo para obter o resultado. Eu consigo, pelas Proxy Metrics, entender se provavelmente eu vou atingir aquele resultado ou não. Nesse caso, por exemplo, quando elas são impraticáveis ou demoradas. E as Proxy Metrics, elas servem como substitutos para estimar o comportamento ou desempenho de uma variável alvo. O que eu vejo aqui? Eu tenho minha métrica e eu tenho a métrica principal e a Proxy Metric. Você vê que a Proxy Metric, nesse caso, ela se correlaciona, isso é uma correlação com a métrica principal, ou seja, ela me dá um indicativo de que quando essa Proxy Metric está subindo, a minha KPI principal vai subir também. Vamos dizer que seja vendas, e aqui eu tenho uma outra métrica que se correlaciona com vendas. Se eu começo a ver que essa métrica está indo bem, quer dizer que minhas vendas também vão bem. Então, quais são as características das Proxy Metrics? Elas são indicadores indiretos, elas representam uma aproximação ou substituto para a métrica de interesse real. Segundo ponto é a correlação. É crucial que haja uma forte correlação entre a Proxy Metric e a métrica direta, para que a Proxy forneça insights úteis. E depois ela tem que ser de fácil acesso e coleta. Ela não pode ser mais difícil para mim ou mais demorada para obter do que a minha KPI principal. Então elas geralmente são mais fáceis de acessar ou coletar em comparação com métricas diretas. Vamos ver uns exemplos de Proxy Metrics. Satisfação do cliente. O que é uma Proxy Metric nesse caso? Tá aumentando muito o número de reclamações de clientes ao suporte. Qual que é a minha métrica direta? Taxa de cancelamento de serviços de assinatura. Vamos dizer que eu tenho uma empresa de TV a cabo ou uma empresa digital de streaming, e aí eu começo a ver que está aumentando muito a reclamação dos clientes ao suporte. Essa Proxy Metric é um termômetro de que os clientes estão insatisfeitos e, consequentemente, vai aumentar a taxa de cancelamento de serviço de assinatura. Então, olha só, eu não tive ainda os cancelamentos, mas essa métrica está me indicando que esses cancelamentos vão começar a acontecer. Olha que importante que são as Proxy Metrics. Engajamento em redes sociais, números de curtidas, comentários e compartilhamentos. Essa é a Proxy Metric. Qual que é a métrica direta? Sentimento do usuário em relação à marca, obtido através de análises detalhadas de sentiment analysis que a gente faz. Então, antes de eu ter o resultado, eu já começo a ver o sentimento a partir daqui. Na área financeira, por exemplo, número de leads qualificadas. Por exemplo, o banco compra leads para cartão de crédito. Ela vai lá e trabalha com empresas que vão gerar leads de pessoas interessadas em contratar o cartão de crédito dessa empresa. Nesse caso, essa aqui é a minha Proxy Metric, o número dessas leads. Qual que é a minha métrica direta? São o número de assinaturas do cartão de crédito. Então, por exemplo, aqui eu fiz um dashboard que eu fiz em 2013, 2012, muito tempo atrás, mas ele dá um exemplo. O que eu tenho aqui? Várias métricas. A principal aqui é o Goal Completion Rate, ou seja, o que ele vai completar depois, o que eu quero, vamos dizer que seja uma compra ou uma assinatura. O meu Goal Completion Rate aqui está muito alto, isso é importante, mas aí eu tenho outras métricas que eu trouxe, por exemplo, que são importantes da empresa. Mobile Traffic. Na época que eu criei isso, estava começando, acho que foi 2015, comecei em 2013, mas foi 14, 15, 16, a gente usou esse report. Nesse ano aqui é de 2015. Então, o que a gente vê aqui, ó? Tava aumentando o mobile traffic, keyword rankings, a gente perdeu na média 137 keywords, a gente ganhou 160, mas perdeu 297 no primeira posição da primeira página do Google. Applause rate foi uma métrica que eu criei, que media a interação com as nossas mídias sociais. Amplification rate, shares per post, shares por
número de posts também estava um número bom. Pages per session, loyal visitors foi uma métrica que eu criei também, aqui eu expliquei exatamente o que é a métrica, e o goal completion rate. Então você vê que a gente tem uma métrica principal, mas a gente tem várias métricas secundárias, ou as proxy metrics, que vão estar apoiando a métrica principal. Eu foquei no ROI porque é a métrica, a KPI, que faz mais sentido para qualquer negócio. Nenhum negócio sobrevive sem ela. Mas existem diversas outras KPIs que você pode selecionar que vão depender exclusivamente da sua área de atuação e do contexto em que sua empresa trabalha. Por exemplo, para uma empresa que desenvolve jogos para celulares, eles têm métricas específicas para esse tipo de empresa. MRR, DAU, MAU, CPI, SL, SPU, LTV e TSD são, por exemplo, KPIs fundamentais, tanto KPIs como proxy KPIs fundamentais para uma empresa que desenvolve jogos para celular. Mas essas mesmas KPIs não representam absolutamente nada para uma empresa de logística, por exemplo. Então, tirando o ROI, todas essas outras KPIs que você vai definir vai ter muito a ver com o negócio que você estiver trabalhando. Então, por exemplo, vamos pegar métricas, como eu falei para vocês, elas mudam bastante dependendo do setor que você estiver trabalhando. Isso aqui é baseado num estudo que eu fiz quando eu estava no Meta, ele é público, por isso que eu posso mostrar aqui, foi junto com o AppsFlyer. Meta e o AppsFlyer fizeram esse estudo e a gente analisando dados de celular. Então, as métricas para as empresas de gaming apps, ou seja, que desenvolvem jogos para celular e são bilhões de dólares gerados por essas empresas todos os anos, eles têm métricas específicas com quais eles trabalham. Então, por exemplo, métricas para jogos de celular. A gente tem métricas de aquisição de usuários, downloads e instalações, números de vezes que o jogo foi baixado, instalado, custo por instalação, a gente faz o CPI, né? Cost per install, é o custo associado à aquisição de um novo usuário que instala o aplicativo. Custo de aquisição do usuário, User Acquisition Cost, é o custo incorrido para adquirir um novo usuário. Você vê, ele entra mais ou menos com o CPA, que a gente viu na outra métrica do Café da Carol. A gente tem métricas de engajamento, DAU, Daily Active Users, MAU, Monthly Active Users, duração da sessão por usuário, tempo gasto no jogo. Todas essas métricas, elas se correlacionam com a métrica principal, com o KPI principal. Qual é? Quanto dinheiro eu tô ganhando com esse usuário? Porque um jogo para celular, ele precisa gerar dinheiro. O usuário vai pagar por mês, vai comprar produtos online dentro do jogo. Ou seja, todas essas métricas, elas se correlacionam de alguma forma com o KPI principal, que é o revenue, a receita gerada pelo jogo. Por exemplo, se eu começo a notar que tá diminuindo o DAU, o Daily Active Users, naturalmente esses usuários vão gastar menos. E assim por diante. Se o meu CPI é muito alto, o retorno que eu vou ter daquele usuário vai acabar sendo baixo. Retenção dia 1, 7 e 30, essas são métricas fundamentais, porque elas explicam muito do comportamento do consumidor ao longo do tempo, se ele vai assinar o jogo, se ele não vai, quanto ele vai gastar, taxa de churn, as pessoas que vão deixando, receita média por usuário pagante, LTV, Lifetime Value é fundamental. Eu trabalhei em projetos gigantescos, em várias empresas que eu trabalhei relacionados exclusivamente ao LTV, taxa de conversão e assim por diante. Então o que a gente vê aqui? Essas métricas, elas variam muito, essas métricas e KPIs, dependendo do contexto que você está trabalhando, vão ter métricas e vão ter KPIs específicas para esse setor. Na minha área, eu trabalho muito com essa métrica que a gente viu aqui de jogos para celular, porque muitos clientes são clientes que têm apps para celular. Também trabalho com muitas métricas online, trabalho com métricas de e-commerce, trabalho métricas de varejo, por exemplo. Quando você pega uma grande empresa, por exemplo, como a Mondelez, que faz produtos para supermercado, ou a Coca-Cola, por exemplo, se a Coca-Cola está anunciando no Google, como é que a Coca-Cola sabe que aquele anúncio no Google está gerando vendas no supermercado? Tem métricas específicas que eu preciso trabalhar e entender para fazer estudos para entender qual que é o impacto daquele anúncio no Google na venda de Coca-Colas no supermercado. E aí, jogos celular, mais uma vez, a gente tem outras métricas de desempenho que vão ajudar o time principal de desenvolvimento do app, que é tempo de carregamento, taxa de crash, taxa de erro. Tudo isso impacta o que no final? O revenue. Se um usuário está comprando e dá um problema, ele deixou de gastar aquele dinheiro conosco. Se ele está jogando e está travando muito, ele vai parar de usar o app e assim por diante. Então aqui a gente tem, por exemplo, um dashboard específico criado para uma empresa de mobile gaming. Então aquelas métricas que eu falei para vocês até agora estão todas aqui. Daily Active Users, Monthly Active Users, Daily Active Users by Device, Installs by Source, número de instalações por fonte, orgânico, não orgânico, por país, User Retention, que eu mostrei para vocês. Olha só como cai nos 7 dias. A gente começa com muitos usuários, né? São 100%. E olha aqui essa outra tabela mostrando aqui nesse map como vão caindo
extraindo a porcentagem dos usuários que eu adquiri. Por que isso é importante? Vamos dizer que eu tenho 10 canais com os quais eu estou trabalhando. E nesses 10 canais, cada um deles me trouxe 10 mil usuários. Só que um deles, ao final dos 7 dias, eu ainda retive 15% desses usuários. No outro, eu retive 1%. Quer dizer que aquele canal é muito ruim, porque a retenção, a qualidade do usuário que ele está me mandando é muito ruim. Então, olha quantas coisas legais a gente consegue trabalhar. Media spend, qual o total de gasto, número de sessões, sessões por dia, average daily, gastos por canal e assim por diante. Ou seja, a gente traduziu parte, claro que esse dashboard ainda é muito maior, a gente traduziu parte desse dashboard para as métricas que a gente trabalhou para esse dashboard. Porque uma empresa pode ter o melhor app do mundo, ele pode ter a melhor estratégia de aquisição de usuários, pode ter as melhores campanhas online, ela pode dar muito bem em qualquer outra área, ela pode ter uma altíssima retenção desses usuários, que no final, se isso não gerar dinheiro para a empresa, não gerar lucro para a empresa, nada do resto importa. Então lembre-se, se você estiver trabalhando numa empresa, a principal KPI vai ser uma KPI financeira, no qual todas as suas outras KPIs e métricas que você definir, seja KPIs, proxy KPIs ou outras métricas, vão suportar no final, direto ou indiretamente, essa KPI financeira principal. Para terminar, eu quero indicar um livro para que, se você estiver trabalhando como cientista de dados ou quiser trabalhar como cientista de dados num negócio, numa big tech, em qualquer empresa que gera receita, esse livro vai te ajudar muito, que é o livro Lucro Primeiro. Transforme o seu negócio em uma máquina de gastar dinheiro para uma máquina de ganhar dinheiro, do Mike Michalowicz. Ele vai te passar qual que é o foco principal de uma empresa, seja uma startup, uma empresa pequena, até uma empresa grande. Isso vai te ajudar como cientista de dados a entender o contexto de um negócio para que você possa, através do seu trabalho, suportar esse negócio da melhor maneira possível. Legal? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou trazer muito mais coisas aqui para vocês. Fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco. Não deixem de se cadastrar, divulgar o canal, dar o like nesse vídeo, que você vai estar me ajudando muito. E vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!